Na aula passada, nós, citando Romanos capítulo 7, falamos que a lei é espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, o Senhor Jesus nos exemplifica o fato da lei ser espiritual muito bem. Vamos ler o que ele nos diz? Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então nós vemos aqui, como nós dissemos na aula passada, a lei rege nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e também a nossa vontade. Quando a Bíblia fala no coração do homem, o coração representa a sua própria essência, ou seja, o que há de mais íntimo e característico nele. O homem, porém, não tem controle sobre o seu próprio coração. Na verdade, é o coração que sugere ações, reações, palavras e pensamentos a nós. E como será que o nosso coração se apresenta diante do olhar de Deus? Vamos ver o que Deus nos ensina no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9. Nos fala assim, no capítulo 17, verso 9 de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que a Bíblia nos fala mais a respeito do homem? Será que nós somos capazes de guardar e de sermos fiéis à lei de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 3, versos 9 a 18 de Romanos. Vamos ler o que Paulo nos diz ali? Ele começa dizendo assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Paulo fala que se tornar inútil, é tornar-se inútil de caráter, corromper-se. Ele continua dizendo no versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo não está falando aqui de Hitler, nem de Stalin, de Marx. Ele não está falando aqui de Mao Tse Tung. Ele está falando aqui de mim e de você. O que mais que a Bíblia nos fala a respeito do homem? No livro de Jeremias também, capítulo 13, versículo 23, vamos ver o que nos fala? Como nós somos aos olhos de Deus? Diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Essa é uma pergunta retórica. O etíope tem a pele negra e o leopardo, todo mundo conhece como é que é a pele do leopardo, amarelo, cheio de manchinhas pretas. E a Bíblia continua perguntando: então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A pergunta retórica para nós. A resposta a essas duas perguntas é não, um sonoro não. Vamos ver mais alguns textos? No Salmo 51, verso 1 a 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Observe que o salmista, aqui é Davi que compôs esse salmo, ele está dizendo no versículo 5 que ele nasceu na iniquidade, ou seja,
O homem é pecador desde o seu nascimento. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Se você contar aqui nesse salmo até o versículo 10, o salmista cita pecado e iniquidade, palavras sinônimas, várias vezes. Você pode dizer assim: puxa vida, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, sempre ajudo os pobres e necessitados. É claro que eu terei um lugar no céu. Bom, nós já falamos, nós já comentamos que a lei é espiritual. A lei não rege apenas as nossas ações e omissões, ela rege também os nossos sentimentos e pensamentos. Mas para a gente ver como as nossas ações, como as nossas obras são insuficientes diante de Deus, vamos ler o que nos diz Isaías 64, verso 6. Ali Isaías nos fala o que Deus acha das nossas boas obras, como estão as nossas boas obras diante de Deus. Bom, então em Isaías 64, verso 6, nós lemos: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então todos nós somos assim, como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. O que é um trapo de imundícia? Aqui Isaías está usando um eufemismo. Quando ele fala trapo de imundícia, ele está usando um eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem que é usada para suavizar uma expressão ou alguma coisa uma ideia que pode ferir, para suavizar uma expressão, uma ideia. Quando ele fala que trapo de imundícia, ele está se referindo aos panos que as mulheres usavam em seu período menstrual. Então são assim que as nossas boas obras se apresentam diante de Deus. Diante de tudo que vimos até aqui, você já parou para pensar como seria se você hoje estivesse frente a frente com Deus, o justo juiz?